Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre duas leis bastante importantes sancionadas aqui em São Paulo, uma que pune homofobia e cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e a promoção dos direitos ao acesso à saúde mental dos jovens. A deputada federal do PSOL, Samia Bonfim, está aqui com a gente. Ela é coautora desses projetos quando estava aqui em São Paulo ainda, né, Samia? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite e a oportunidade. Esses projetos são da época que eu era vereadora aqui em São Paulo, hoje eu sou deputada federal, e eu fiquei muito feliz com a aprovação dos dois, porque eu acho que eles são passos importantes para tratar de temas que acometem segmentos específicos da sociedade, que também é responsabilidade do poder público, mas que até então não havia uma atuação organizada das políticas públicas para poder incidir sobre isso. São Paulo, veja, tem a maior parada LGBT do mundo, inclusive é o evento que mais traz recursos para a cidade, é muito importante para a nossa economia, mas ao mesmo tempo é uma das cidades com um dos maiores índices de LGBTfobia também. Teve uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, foi feita no passado, de percepção da população paulistana sobre situações de preconceito, de intolerância. E 51% diz que ou já vivenciou, ou já viu, já presenciou uma situação de discriminação. É uma pesquisa inédita, né? A primeira que identifica esse tipo de problema. E não é só a discriminação de fala, de preconceito, mas chega à morte mesmo, né? O índice é muito alto. No Brasil como um todo, não é só São Paulo o problema. Quando a gente fala de um comportamento discriminatório, intolerante, muitas vezes tem como consequência o estopim, o assassinato, a violência. Não é raro a gente ver, sei lá, algum tipo de agressão na rua com lâmpada na cabeça, enfim, cenas que são horríveis, mas que infelizmente são corriqueiras. Também os dados indicam que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. A cada 19 horas, um é morto que comete suicídio ou porque é assassinado em função da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Então, a lei visa criar punição para as pessoas físicas e jurídicas que cometam a intolerância e o preconceito. E financeira também, não é punição? É financeira e é gradativa de acordo com a gravidade ou a reincidência. Então, pode inclusive gerar cassação de alvará, dependendo da prática corriqueira. E, infelizmente, algumas empresas, a gente sabe. O que falta agora, e aí cabe ao Poder Executivo, é organizar a ouvidoria e canais de denúncia para que essas identificações possam ter algum tipo de consequência, para que essas empresas, de fato, ou pessoas físicas, possam ser, de fato, responsabilizadas. Agora, aqui no Brasil, a gente já tem até um aplicativo, né, de proteção, Dandara, né, é o nome do travesti que foi assassinado em 2017. Sim. E tem esse tipo de proteção, inclusive com aquele botão de pânico, né, se tenta mapear onde tem mais violência contra homossexuais de modo geral, travestis, essas iniciativas são importantes para você ver que isso acontece de fato. Às vezes as pessoas acham que é uma questão só de conversa e fica banalizando determinados preconceitos aí que a gente pode falar que são até do dia a dia, uma coisa meio cotidiana, né? E tem a gente que ainda questiona se de fato existe uma violência específica para esse segmento, como se fosse uma frescura, um exagero você criar uma lei que diz respeito especificamente à violência contra a população LGBT. Mas a verdade é que os índices mostram que sim, e também o fato de que as estruturas sociais, elas excluem a maioria da população LGBT dos postos de trabalho, mesmo muitas vezes em espaços midiáticos. Então, essa política ela é importante para a punição das empresas, das pessoas físicas, mas é importante avançar em outras estruturas, seja de acolhida para aquelas LGBT que são expulsas de casa, seja de programas educacionais que ensinem uma cultura de tolerância, de respeito, programas de empregabilidade LGBT. Já existe o programa Transcidadania aqui em São Paulo, que é de formação para travestis e transexuais e auxílio de inserção no mercado de trabalho. Mas isso precisa ser aprofundado para que não caia numa condição de marginalidade. E isso também ajuda a criar uma cultura de aceitação, de tolerância, de respeito. E o Supremo teve uma decisão favorável, né? Contra, aliás, a discriminação, que demorou para uma decisão, mas depois a maioria decidiu contra mesmo, né? Isso foi um passo muito importante, mas dentro do próprio movimento LGBT, o qual eu acompanho, muitas pessoas dizem isso não basta, porque a gente precisa também de ações preventivas, né, da afirmação de uma nova cultura, ou seja, não só atuar sobre a punição quando a LGBTfobia, a intolerância já acontece.
criar outros mecanismos. E eu acho que é papel de todos nós, em especial das autoridades, terem posturas de tolerância, de estímulo, de respeito e também o estímulo à participação política, né, das LGBT. Esse ano, pela primeira vez, a gente tem uma mulher transexual na Alesp, por exemplo. Eu acho que os processos eleitorais também devem ser espaços de debate e de aceitação e de fortalecimento dessas figuras. Né? Agora, você vai falando dessa questão de trabalho preventivo, tem essa promoção do direito ao acesso à saúde mental para jovens, adolescentes, é uma tentativa também de se evitar quem tem uma predisposição ao suicídio, né, porque é um caso muito grave entre os jovens e essa foi a última lei sancionada. E a gente fala especificamente de jovens, porque é a segunda causa de morte dos jovens no mundo. No Brasil, se eu não me engano, é a quarta. Mas existem características específicas da fase da juventude, de dificuldade de aceitação, de compreensão do mundo, crises que são naturais, né, da adolescência e de bullying, jovens, bullying, exatamente. Muitos jovens, inclusive LGBTs, também sofrem opressões específicas. Então, a gente criou essa lei, mas a ideia também é que se tenha uma regulamentação da assistência social e dos instrumentos de acolhida para esses jovens. Tanto campanhas, né, de estímulo à vida, à aceitação, mas também estruturas de acolhida, porque muitos de fato passam por uma situação de depressão, outros tipos de doenças mentais e nem sempre conseguem um espaço para que possam ser ouvidos e acolhidos, porque nem sempre as famílias estão estruturadas para isso também. E às vezes não né? identifica o problema, né? Acha que é uma coisa de estar triste, é meio desajustado aí no que se refere a relacionamento, né? E vai empurrando até que acontece mesmo. A depressão ainda não é vista socialmente como uma doença como tantas outras, mas e também precisa ser curada e tratada, porque pode chegar numa consequência muito grave, principalmente entre os jovens. Por isso também a ideia de ter feito esse projeto de lei que felizmente foi sancionado. Agora, aqui o trabalho é preventivo e muito de divulgação dos serviços que já são disponibilizados, né, para o jovem saber que ele pode contar, porque muitas vezes tem a questão financeira, olha, eu não consigo buscar um atendimento psicológico porque eu não tenho dinheiro para pagar. Nem todo mundo sabe, né, que os CAPs da cidade disponibilizam psicólogos e que muitas vezes nos postos de saúde também tem uma conexão a partir da estrutura do NASF, que é de assistência à saúde da família. Mas a verdade é que, infelizmente, nos últimos anos também esses serviços têm se tornado um pouco mais precários e é difícil ter acesso. Por isso também a necessidade de diálogo com o Poder Executivo para o fortalecimento desse serviço, senão a lei pode se tornar uma regulamentação que, de fato, não é vista na prática. Tem que ser aplicada mesmo. Precisa ser aplicada e com mais contratação de pessoal, de psicólogos e assistentes sociais para dialogarem junto com as escolas e com as famílias, porque a situação é muito grave, né, entre os jovens mesmo. Agora, Sami, vem candidatura à prefeitura? A gente vai passar por um processo de prévias internas no partido. Muito provavelmente eu posso ser um dos nomes do partido, porque no último processo eleitoral fui uma das deputadas mais votadas do Estado e apostando numa alternativa de esquerda, jovem, feminista. Estamos na construção desse processo, eu estou um pouco empolgada com o que pode acontecer, apesar das responsabilidades serem muito grandes. Pois é, o desafio da cidade como São Paulo. Sim. E a configuração da disputa eleitoral, que parece que vai ter muitos candidatos, os partidos são mais dispersos, vários partidos querendo ter uma candidatura própria. Porque dessa vez as chapas de vereadores não são através de coligações, ou seja, para todos os partidos vale a pena ter uma candidatura própria para o Executivo, justamente para poder fortalecer as suas bancadas, ampliar o espaço eleitoral. E o meu nome está sendo reivindicado por alguns militantes filiados do PSOL, justamente por esse espaço que a gente identifica que tem para as ideias da juventude, das mulheres, que agora estão finalmente tendo mais espaço na política. Vai ser um processo desafiador, mas vamos ver. E o trabalho em Brasília? E aí vem para São Paulo. Exatamente, a gente retornou essa semana, né, a intensidade dos debates tem sido já bastante significativa, mas isso também vai ser desafiador, né, seguir desenvolvendo um mandato de deputada federal, ao mesmo tempo que acompanha as pautas da cidade, mas felizmente temos uma estrutura do partido, militantes e contatos, enfim, a ideia é poder também dar conta de tudo. Agora, em relação à Câmara Federal, a pauta deste ano está muito focada ainda em economia, agora a gente tem alguns outros projetos que geram de imediato uma reação contrária da oposição. É uma tarefa difícil. Porque a gente vive um momento em que as ideias conservadoras têm mais espaço na sociedade e existem diferenças no Congresso de avaliação com relação ao governo Bolsonaro, mas a gente vê que existe uma unidade grande em torno da agenda econômica
que a oposição se opõe, na maioria das vezes. Então, o desafio é muito grande de conseguir ganhar a sociedade para o nosso ponto de vista e articular ali dentro um processo em que as nossas ideias tenham força. Mas eu vejo, desde o início do ano, pelo menos desde o início do governo Bolsonaro, reações muito importantes, principalmente no que diz respeito a barrar a tentativa de restrição de liberdades democráticas, de gestos autoritários. Existe uma resposta unificada da sociedade muito forte. E isso tende a continuar, porque, infelizmente, o governo Bolsonaro também não para nas ações de intolerância e de tentativa de perseguir jornalistas, LGBTs, já que a gente está falando desse tema. A pauta é exatamente o contrário do que a das tuas propostas para aqui. Exatamente. Eu sou um pouco... um contraponto, na verdade, não. Uma expressão contrária às ideias do Bolsonaro. Agora, tem algumas coisas que a sociedade inteira se mobiliza, como aconteceu com relação ao secretário da Cultura, né? Sim, não, mas aquilo foi o estopim. Mas tem a ver também com um processo de naturalização, muitas vezes, de posições que são muito absurdas. Eu não sou daquelas que gostam de ridicularizar somente as falas do Bolsonaro, as suas posições mais exageradas, porque elas são muito sérias, elas têm um conteúdo que é muito grave e que precisa ser repudiado. Não se trata de uma piada ou de um sujeito que não sabe o que está fazendo. Eu acho que ele tem um projeto e é um projeto muito grave para o nosso país, por isso precisa ser combatido exemplarmente. E os projetos lá na Câmara, o posicionamento é que permite, inclusive, a negociação em alguns pontos, uma flexibilização, isso já aconteceu em várias matérias, né? E são pouquíssimas as vezes em que isso acontece, que o presidente da República, inclusive, teve um papel determinante, né? Justamente além de várias outras características, uma inabilidade de diálogo e de postura política. Mas ele não vai defender muito também os projetos lá no Congresso, não é? Mas... Ele lança o projeto e deixa meio com a base, que agora está dividida, mas ele não vai pessoalmente. Não vai, ele mais joga para a plateia, ou seja, ele tenta construir junto ao seu próprio eleitorado com as suas posições que são muito polêmicas e que têm pouquíssima aceitação na maioria da população, e o Congresso acaba criando uma vida própria na articulação e na tentativa de aprovação dos projetos. Agora também não é oposição por oposição, né? Não, a gente tem projeto e uma visão de sociedade diferenciada. E é justo e legítimo que elas apareçam. E eu acredito que desde o início do governo Bolsonaro elas têm ganhado força. Porque muitas pessoas que votaram nele fizeram a sua experiência e já começam a repudiar. Os índices de reprovação do governo estão aí para mostrar isso. Inclusive dentro da esquerda, que é uma esquerda diversa, plural, existem possibilidades de posicionamento, surgimento de alternativas, de novas figuras. E a gente vê isso acontecendo também nessa legislatura. Perfeito. Eu conversei aqui com a deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim. Sâmia, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Uma boa noite. Laerte, Luciana.